Perfeito. Aqui nós temos um becker, né? Como é que tá audível aí, pessoal? Tá bom aqui, professor. Beleza, ótimo. Então nós temos um becker, ok? E em princípio a gente está trabalhando com suco em pó, beleza? Olha o que acontece. Eu vou colocar uma certa quantidade de água. Certo? E aí eu vou aumentar a concentração. Vocês estão vendo o corpo de fundo? Não. Então nós estamos trabalhando com uma solução. À medida que nós aumentamos a concentração, agora vamos visualizar os valores. Claro, a gente vai trabalhar com esses valores daqui a pouquinho. Então, à medida que eu aumento a quantidade de mols, ó, eu estou mantendo o volume de solvente. Olha o que acontece com a concentração. Agora, se eu diminuo a quantidade de solução, na verdade eu estou diminuindo aqui só o solvente, ok, pessoal? Olha o que está acontecendo com a concentração. Então a gente tem que ter em mente que o movimento de redução e aumento de solvente influencia na concentração. Isso parece óbvio, mas na hora dos exercícios isso parece ficar um pouco confuso para muitos alunos, tá? Então vamos lá. Vamos ver a primeira concentração, é um assunto bem tranquilo, tá? E eu queria que vocês parassem nossa aula a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, tá bom? Lembrando que eu só vou estar ouvindo vocês, então basta que vocês sinalizem para mim por áudio, né, que vocês têm dúvida aí, e depois, se não quiser, aí eu vou para a tela onde eu visualizo vocês. Se você quiser digitar a pergunta, fica à vontade. Só para eu parar de explicar e não continuar falando, tá? Para você não ter a dificuldade de perguntar na hora que eu tô falando, tá bom, gente? Perfeito? Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer um apanhado das concentrações químicas que existem e a significância de todas elas, ok? Alguém sabe me dizer quais são as concentrações químicas que já ouviu falar ou que conhece? Ou digitar no texto aí, na área de texto. Ninguém falou nada. Bom, vamos lá. Professor, quais são as concentrações químicas que existem? Então vamos lá. A concentração mais simples tem exatamente esse nome: concentração comum. A concentração comum é o que, professor? O símbolo dela, C. Ela expressa
a massa de soluto. Então eu vou colocar aqui, essa massa aqui é de soluto, posso abreviar assim, todos vão me entender. Sim, sim, professor. Sobre o volume de solução. Certo? Essa é a concentração mais comum, mais simples que existe, o próprio nome está dizendo, tá? Outra concentração que é derivada dessa concentração, ou melhor, são derivadas, são as concentrações em percentagem. Essas vão precisar de um pouco de concentração de vocês, o próprio nome está dizendo, né? Então, as concentrações percentuais são 3. Que são conhecidas como concentrações em massa, essa é uma concentração que expressa, então vamos lá, percentagem em massa, qual o símbolo dela? M/M, massa por massa. Não é percentual, pessoal? Então, vai ser a massa de soluto sobre a massa da solução só que nesse caso aqui tem que ser 100 gramas. Por que 100 gramas, professor? Toda percentagem é expressa para 100 partes. Não importa qual seja a percentagem. 100 partes de quê, professor? Sempre da solução. Aliás, reparem, a gente não está falando de solvente aqui, a gente está falando de solução. Então é bom frisar que a máxima solução é igual a solvente mais soluto. É sempre importante de você lembrar aqui, nesse momento, tá? Por quê? Porque quando eu falo em solução, eu estou falando da soma do quantitativo de solvente, perdão, pessoal, com o quantitativo de soluto, sempre, tá certo? E nesse momento é importante frisar uma coisinha que é a densidade. Professor, você não está falando de concentração? Sim, nós vamos abrir um adendo aqui para falar de densidade, que, friso, não é uma concentração. Perdão, vamos lá, corrigir aqui. Não é uma concentração. E o que seria densidade? Primeiro, símbolo internacional de densidade, Rho. Rho significa densidade. Densidade é a massa de um material ou de uma substância sobre o volume desse material ou substância.
Explico. Vamos supor que eu te diga assim: olha, a densidade do chumbo é de 15 gramas por centímetro cúbico. Então vamos colocar o símbolo do chumbo aqui. O chumbo é o quê? Um material ou uma substância? É uma substância. Substância pura, certo? Portanto, sempre que eu me referir a material, eu estou me referindo a uma mistura. Não necessariamente mistura homogênea, tá? Mas é um material, ok? Muito bem. Então, nesse caso, a gente está falando de uma substância. Aí eu pego outra substância pura e coloco aqui. Importante citar. Isso aqui eu estou citando hipotéticos valores de densidade na temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius. Portanto, se você alterar a temperatura, você necessariamente afeta a densidade. Daqui a pouco a gente vai debater por quê. Muito bem. Então eu falo da densidade agora da água, que é uma substância bem comum que a gente conhece. Na mesma temperatura, ela tem esse valor de densidade. Aí tem a tradicional perguntinha: se eu, hipoteticamente, imaginar um recipiente. Nossa, que recipiente torto. Essa caneta aqui me quebra, né, pessoal? Mas é o que temos para hoje. Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho um recipiente aqui. Aí eu coloco água nesse recipiente. Certo? A água pura. É água destilada. Melhor ainda, água deionizada. Desprovida de íons, tá? Aí eu coloco um cubo de chumbo. Eu vou representar esse cubo onde? Flutuando? Não. Não. Isso. Vou representar no fundo. Por que, professor? Porque a densidade do chumbo é o quê? É maior do que a da água. É maior do que a densidade da água. Isso a gente aprendeu. Bem bacana. Show. Aí, eu te dou a seguinte informação. Vamos voltar lá naquela tela anterior. E eu falo de outra substância aqui. Densidade do alumínio. Estou chutando, tá, pessoal? Não são densidades reais. Estou em cima de metal, né? Eu estou chutando mais ou menos pela experiência que eu tenho, qual seria o valor, tá? Vamos chutar aqui que a densidade do alumínio seja 7 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que 1 centímetro cúbico É 1 milímetro. 1 m Ah, mililitro. e Isso. Cuidado para não confundir com milímetro. Milímetro é mm. Lembra daquele chocolate M&M's? Nossa, horrível. Milímetro é unidade de comprimento. Mililitro unidade de volume. Não esquecer isso, tá, galera? Isso é importante. Então vamos lá. Densidade do alumínio, 7 gramas por centímetro cúbico. Ora, se eu fizer a pergunta para você, aonde que eu vou colocar um cubo de alumínio, óbvio, você vai me responder que o cubo de alumínio que eu vou representar, hipoteticamente, pelo cubo azul, vai ficar aqui no fundo. Juntamente com o cubo de chumbo. Certo? Isso quer dizer que os dois têm a mesma densidade? Não, isso quer dizer que os dois têm densidade superior da água. Contudo, se eu pego
mesmo recipiente hipotético, coloco água e pego esse cubo e com a ajuda de uma maromba ou de um sistema mecânico, transformo esse cubo em uma barquete bem fininha, com formato de barco mesmo, todo oco por dentro, por isso que eu estou desenhando assim. Essa estrutura vai flutuar. E aí eu te pergunto, isso é fake? O que você acha? É fake? Aí que tá a dúvida, professor. Que aí você só mudou ele de tamanho ou Usei a mudou o mesma formato massa. dele ou o peso também? Beleza, ótimo. Lembra que densidade é igual a massa de quem? Nesse caso, da substância alumínio, pelo volume que o alumínio ocupa no espaço. Ora, se você comparar o volume de um cubo com o volume de um barco, qual dos dois tem o maior volume? Tecnicamente, o barco. O barco. Tecnicamente não, você está certo, é o barco. Mas a massa dos dois continua sendo o quê? A mesma? A mesma. Então, você tem que lembrar que, pelo fato da densidade relacionar massa de uma substância ou material pelo volume dessa mesma substância ou material, se você aumenta o volume, o que vai acontecer com a densidade? Eu aumentei o volume e mantive a massa. Então a densidade diminuiu? Diminuiu, certo? Então nós conseguimos fazer metais flutuarem com artifícios interessantes, né? Então muita gente se pergunta, o casco do navio é feito de aço. Já teve embarcações feitas de alumínio, certo? Só que alumínio para o mar é uma embarcação frágil. Eu estou falando em termos de embarcação maior. Barco de alumínio, até o Campos tem um lá. É bastante eficaz. Beleza? Mas tem que ter cuidado, porque é um casco que costuma romper com muita facilidade se bater em algum arrecife. Certo? Então por isso os navios não usam alumínio no seu casco, nos seus cascos, né? Então as grandes embarcações usam aço. Aí eu te pergunto, será que o aço é menos denso do que a água? Não, ele é mais denso. Mas qual artifício que pode usar? Ora, além, quando você está fazendo isso daqui, você está proporcionando que o volume também altere e além do volume aumentar, e se ele aumentar, a tendência é a densidade cair, porque são grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Inversamente, professor. Isso, inversamente proporcionais. Então, se você aumenta o volume da substância ou material, a tendência é que a densidade caia. Além disso, é possível
é possível não, é necessário levar em conta que quando você faz uma superfície dessa côncava, você coloca o ar atmosférico nessa jogada, nesse espaço aqui. E o ar vai influenciar na densidade, nessa massa aqui. Certo? Lembrando que aqui a gente vai estar falando de uma grandeza, no caso a massa, que se refere a uma mistura heterogênea. Então a densidade não está só para soluções, está para misturas heterogêneas também. Tá certo? É possível você avaliar a densidade de vários parâmetros. Como assim, professor? E para garantir que o ar fique aí, tem algum artifício? Tem. Por exemplo, se você pega, às vezes você olha um navio lá, pô, bonitão, grandão, como é que uma coisa dessa consegue flutuar? Aí, antigamente eu desenhava navio assim, quando eu era criancinha. Navio gigantesco, transatlântico, tá flutuando lá. Como é que essa bagaça flutua? Ora, se você fizer um corte no casco do navio, o que você vai ver? Aqui é a parte que está debaixo d'água, né? Você vai ver que o casco, além de considerar esse espaço aqui, que logicamente tem ar, tem material também? Tem, mas tem muito ar, né? O casco em si ele tem tanques de ar que são controláveis pelo comandante da embarcação. Para que esses tanques de ar, professor? Esses tanques de ar comprimido, né, são responsáveis por fazer a embarcação ou flutuar mais para aumentar a velocidade ou afundar um pouquinho mais para passar debaixo de uma ponte. E com isso é possível alterar o que a gente chama de calado da embarcação. Certo? Alguma pergunta? Ok. Vou te dar outro exemplo, tá? Vamos apagar isso daqui. E vou te dar outro exemplo. Você vai no supermercado. Ou melhor, você é um fiscal da vigilância sanitária. Aí, vai no supermercado fiscalizar os iogurtes. Aí, você tem completa autoridade e autorização para poder abrir as embalagens de amostras escolhidas aleatoriamente, de 3 ou mais amostras, normalmente são 3, no máximo 5, tá? E aí o que você faz? Você abre as embalagens, de acordo com a validade, a primeira coisa que você verifica, né? Os alimentos têm que estar dentro da validade, se estiver fora da validade, já tem uma multa para o comércio, porque não pode vender produto fora da validade, né? Aí o que acontece? Ele vai lá e insere um aparelhinho que tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Onde aqui embaixo vai ter um monte de bolinha de chumbo. Hoje esses aparelhos são digitais. Aqui ele consegue ao mesmo tempo medir temperatura e medir a densidade. Esses aparelhos são chamados de termodensímetros. Importante frisar
que para cada segmento material, ou alimentar, ou produtivo, tem um termodensímetro específico. No caso dos derivados de leite, eu uso um termolactodensímetro. O que é isso, professor? É um termodensímetro que foi feito para avaliar substâncias como o leite e seus derivados. Serve para medir a densidade de metais? Não. Serve para medir a densidade de ar, misturas atmosféricas? Não. Serve para medir leite e seus derivados. Ok? Então ele vai lá e identifica, vamos supor, que a densidade do iogurte, ela deve estar, não confundir densidade com viscosidade, tá? Normalmente as pessoas confundem, tá? Mas enfim, não é uma aula para a gente falar de viscosidade. Se tiverem dúvida, depois anotem o termo aí, viscosidade, e me perguntem lá na escola para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Muito bem. A densidade do iogurte, vamos supor que oscile entre 1,2 e 1,7 gramas por centímetro cúbico. Beleza? Aí você verifica que a densidade está do produto, apesar de estar dentro do limite de vencimento, tudo direitinho, está em 0,97 gramas por centímetro cúbico. Esse produto está bom para ser consumido? O que vocês acham? Tá bom para ser consumido? Se ele está fora dessas especificações? Professor, eu acredito que não. Tá menor, né, professor? Beleza, acredito que não. Certo? E o que pode ter feito acontecer isso, professor? Ora, quando bactérias se desenvolvem aqui, o que acontece com essas bactérias? Elas produzem normalmente gases. O mais comum é o CO2. A densidade do CO2 é bem baixinha, galera. O que vai acontecer com uma substância gasosa que é produzida dentro de um meio que não é gasoso? Ela vai aumentar ou diminuir a densidade do sistema como um todo? Professor, eu acho que vai diminuir. Então é possível que o fiscal pegue aquele produto e recolha. Agora, ele vai avaliar se aquilo for uma falha da embalagem, ou seja, nesse caso, quem vai ser autuado é a fábrica, ou se o acondicionamento daquele produto foi adequado e dentro do supermercado não houve nenhuma avaria do produto. É por esse motivo, no passado, eu relato para vocês que era possível você encontrar no supermercado mercadorias com a embalagem danificada e relato para vocês, a maioria dos supermercados se preocupa com isso, tá? Mas eu estive recentemente num supermercado aqui da Grande Vitória, um supermercado até uma multinacional, e aí identifiquei latas amassadas. Pessoal, utilidade pública, não compre alimentos com latas amassadas, porque normalmente a lata é metálica e quando ela é amassada ou danificada durante o transporte, ela expõe camadas de metais que são utilizados para conservar aquele metal por mais tempo.
e exponha o alimento. Então, o seu alimento pode estar contaminado com metal por processos corrosivos, tá? Então, não consuma alimentos com embalagem danificada. E não consuma alimentos com embalagem danificada, mesmo sendo de plástico. Tá bom? Eu digo aquele plástico mais durinho. Ok? A não ser que seja um plástico muito molinho, porque aí não tem jeito, né? Mas, em geral, se for aquele plástico duro e estiver danificado, deixa essa embalagem de lado. Porque normalmente, por exemplo, leite longa-vida. O longa-vida que vem sem lactose, por exemplo, não é bom você comprar a embalagem danificada, porque na superfície interna da embalagem, normalmente vem uma película com a substância que retira converte, vamos dizer assim, a lactose do leite em glicose. Então, se você danifica a embalagem, você pode estar prejudicando esse processo, ou melhor, a embalagem prejudicou esse processo e você está comprando um produto que está com qualidade prejudicada. Tá bom? Utilidade pública, né, importante. Então, a densidade também pode ser utilizada nos diversos meios de consumo. Vamos falar de um tradicional para vocês não acharem que é só com alimento que a densidade funciona. Seu papai pega o carro, vai no... Que carro bonito, professor, carro do ano, hein? Vai no posto abastecer o carro. Abasteceu. Encheu o tanque. O tanque está aqui. Encheu o tanque. Beleza. Ele tem direito a pedir uma análise da gasolina visual. Certo? Essa análise é baseada numa densidade. Normalmente os postos colocam sistemas que mostram essa gasolina em contato com a densidade, mas cuidado. Existem postos que colocam esse aparelhinho que mede a densidade visível e não conecta esse aparelhinho com a gasolina que está armazenada no subsolo. Normalmente o posto armazena a gasolina. Você tem um solo do posto, normalmente ele manda aterrar uma estrutura cilíndrica que tem que ser fiscalizada, porque não pode haver vazamento, e essa estrutura cilíndrica fornece combustível para as bombas de combustíveis que ficam aqui em cima. Certo? Então, normalmente esse aparelhinho fica aqui do lado da bomba. Tem um densímetro, um termodensímetro ele flutuando aqui com a gasolina. Dá para você verificar esse negócio da densidade. Mas, se o consumidor quiser, ele pode solicitar, isso está na lei, tá, gente? Se o posto não fizer, você o denuncia e a ANP é obrigada a aparecer no posto e te notificar do dia que ela vai aparecer, porém não notifica o posto, tá? Para não tirar, vamos dizer assim, a fraude, né? Mas esse tipo de exame em relação à gasolina do posto, ela é possível de você solicitar. Que se baseia esse exame? O dono do posto, ou funcionário ou gerente, pega o combustível, coloca metade do volume dele aqui e metade do volume de água. Vamos supor que seja 50 ml e 50 ml. Certo? É possível fazer esse teste, e esse teste prevê a quantidade de álcool, porque normalmente os postos, a gasolina brasileira, recebe uma dose de etanol. O governo federal fala, e isso é verdade, não é mentira não, tá?
que tem um aspecto ambiental envolvido aqui. Quando você adiciona o álcool, o etanol, na gasolina, você torna a gasolina menos poluente, ok, né? Mas isso prejudica um pouco o desempenho para os carros que são movidos só a gasolina, que é praticamente só os carros antigos que têm essa premissa, né? Prejudica um pouco, mas não a ponto de fazer com que o motor reduza a vida útil dele significativamente, tá? Bom, esse etanol é uma substância polar. Por quê, professor? Porque, se a gente lembrar, o etanol tem essa estrutura aqui. A água tem essa estrutura aqui. A água é polar, é o solvente polar mais conhecido do planeta. Tem uma partícula aqui que é similar à da água. Essa partícula aqui, ó, que é a hidroxila, pessoal. Sem querer eu esbarrei aqui. Não, quero minimizar. Oh, meu Deus. Acabei fechando, pessoal. Vou abrir de novo, espera aí. Espera aí que eu tô com o áudio aberto, vou abrir a sala de novo. Ok. E aí, o que acontece? Vou chamar o Jembro aqui de novo. E tá. Aqui meu Jembro. E aí o que acontece? Quanto maior essa partícula hidroxila em relação ao resto da cadeia, aí eu estou me referindo ao número de carbonos, pessoal. Quando o número de carbonos é muito pequeno, de 1 a 3 carbonos, vamos citar assim, tá bom? O que acontece? Esse álcool... Professor, Oi? você tem que compartilhar sua tela. Desculpa. Foi. Beleza. Então, repetindo, quanto maior a influência dessa partícula aqui, que a gente conhece com o nome de hidroxila, em relação ao composto orgânico, claro que o professor do terceiro ano vai enfatizar isso de novo com vocês, tá? Mas eu já estou dando essa dica. Quanto maior a influência dessa partícula aqui, ou seja, quanto menor a cadeia de carbonos aqui, pessoal, estou passando essa informação que é muito importante, tá? Maior a tendência desse composto ser polar. Então, eu estou querendo dizer que partículas ou átomos muito eletronegativos ligados a cadeias carbônicas, mesmo a cadeia carbônica sendo fortemente apolar, podem fazer com que uma cadeia carbônica seja solúvel em água. Então, por que se faz esse experimento? Porque o etanol, sendo mais solúvel em água, ele é extraído da mistura combustível, gasolina, e passa para a faixa aquosa, né? A fase aquosa, então, tende a aumentar, aumenta o volume da fase
aquosa. E com isso, obviamente, como já se sabe que o etanol vai estar presente, é possível avaliar quantos por cento do combustível é composto por etanol. E aí você consegue avaliar se o posto batizou a gasolina com álcool. Por que batizou, professor? Porque o álcool é mais barato que a gasolina, pessoal. Então o posto, infelizmente, pode fazer esse artifício para levar vantagem em cima do consumidor. Mas qual o primeiro parâmetro que denotou essa suspeita? Foi a densidade que foi medida do combustível. Eu não me lembro de cabeça, mas vamos supor que a faixa de densidade do combustível, que normalmente tem densidade inferior à da água, esteja aí entre 0,4 e 0,7. Suposição, tá, pessoal? Gramas por centímetro cúbico. Aí, na primeira análise com o densímetro, esse aparelhinho que eu mostrei, não, eu acabei apagando, né? Com o decímetro que eu desenhei para vocês, né? O cara insere um decímetro lá e verifica que a densidade está superior a isso. Ou, está superior a isso. O álcool é um pouco mais denso do que a gasolina. Levanta a suspeita. Está 0,79. Por aproximação, pessoal, isso aqui é praticamente 0,8. Já está estranho, porque não pode estar fora dessa faixa. Quando o governo ou na pessoa da Agência Nacional de Petróleo divulga uma faixa com um significativo, significa que se tiver dois significativos no valor, por aproximação, o valor deve estar tendendo para 0,7, o que não é o caso de 0,79, 0,77, 0,78. Então já levanta a suspeita, porque qualquer faixa de álcool a mais que a gasolina tiver é lucro para o dono do posto e prejuízo para quem está comprando a gasolina. Ok? Então esse tipo de fiscalização é facilitada e a densidade é aplicada aí. Esse teste aqui, que também envolve observações a respeito da densidade, mas é um teste de extração, ele só é conduzido quando o teste da densidade é reprovado. Tá certo? Entendido? Então a densidade tem várias aplicações. Ela é um parâmetro de controle de qualidade. Como é que funcionaria em termos de exercício, professor? Eu tenho minha dúvida em termos de exercício. Beleza. Então vamos ver um exemplo de densidade, né? Em termos de exercício para você. Qual é a massa em gramas de 100 ml de uma solução de densidade 1,19 gramas por ml? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso fica na prática, ou melhor, em exercício. O que significa essa densidade? Significa que eu tenho 1,19 gramas da solução, eu tenho 1 ml dessa mesma solução. Professor, então eu posso considerar que a densidade também é um parâmetro de conversão massa-volume de um mesmo material, de uma mesma substância, de uma mesma solução? Sim, deve, certo? Só que eu não tenho 1 ml, eu tenho quantos ml, pessoal? 100. Volume debaixo de volume, eu coloco 100 aqui. É o volume de solução que ele quer saber a massa, e vou poder saber calcular a massa da solução. Massa da solução será igual, simplifica ml com ml, a 100 vezes isso daqui, que vai me dar 119 gramas dessa solução.
Poxa, professor, normalmente isso cai no Enem assim? Não, normalmente isso cai no Enem sempre dentro de uma questão envolvendo conversão de concentrações. Então eu vou passar uma listinha para vocês de apoio para vocês fazerem os exercícios e treinarem, né? Exercícios desse tipo. E o atendimento nas quartas-feiras e pelo Zap a qualquer momento eu posso fazer e abrindo inclusive uma sala para a turma curtir, né, o momento de aula. Beleza. Falamos de densidade. Show de bola. Vamos continuar nossa prosa lá, professor. Olha só. Falamos de concentração comum, falamos de porcentagem massa por massa. Vou apagar essa partezinha aqui, que vocês já sabem, e vamos continuar falando quais os tipos de porcentagem que existem. Ô, professor, rapidinho, só antes de você seguir, é só para comentar, não tem aqueles exercícios que você jogou no AVA? Tem uns dois que o senhor passou. Aí tem um que é bem parecido com esse que você passou sobre densidade. Só que aí na hora que eu fui clicar, tava falando do dicromato de sódio. Aí você colocou um linkzinho com aquele negócio das soluções, né, para você ver qual que era a porcentagem. Aí eu não consegui achar o do dicromato de sódio lá do link. Tá, eu vou... Faltou colocar densidade lá então, né? Não, não foi nem em relação à densidade, é porque o exercício está pedindo a solubilidade dele a 20 graus Celsius. Só que aí, quando você aperta no linkzinho, não tem lá dentro das substâncias, não tem o dicromato de sódio disponível para você colocar e ver quanto que é a solubilidade. É de cromato de potássio que tem, né? Eu Eu acho que é devo ter dicromato de digitado potássio. errado. Uhum. Tá, eu vou corrigir lá. Obrigado, viu, querido? Aí eu fiquei só na dúvida na hora de fazer se era de cromato de potássio ou de sódio. Não, Aí, não, de só potássio. avisando, Tem que tá ser um bom? sal que está no meio lá para vocês poderem praticar. Então, obrigado pela lembrança. Vou corrigir lá. Hoje mesmo eu faço isso. Então, pessoal, além da porcentagem aqui, massa por massa, também temos a porcentagem volume por volume. A porcentagem volume por volume muda a unidade. Aqui, ao invés de ter massa, eu vou ter volume dissoluto. Ô, professor, mas fica estranho. Normalmente, esse tipo de porcentagem é usado para solutos líquidos, tipo álcool em água, que usa a porcentagem para indicar o teor de álcool, ou essa porcentagem pode estar na forma de grau GL, Gay-Lussac, né, que é uma concentração também baseada na porcentagem de álcool, tá? Por exemplo, a cerveja normalmente comercializada, a cerveja comum, a Pilsen, tá? Ela tem em torno de 4%, se eu não me engano. Não, 1%, se eu não me engano. E as cervejas artesanais, elas podem chegar até 4, 5%, dependendo da fonte que você compra. Tá? Porque aí o artesanal, o cara coloca o teor alcoólico a mais para poder fazer a cabeça das pessoas que compram, né? Ou por questão de gosto, ou por questão de tipagem de cerveja. Então essa porcentagem aqui normalmente é utilizada para bebidas, tá bom? Então o volume do soluto é dado em ml, mililitros. E o volume da solução, repare que é o volume da solução, também é dado em ml, mas sempre se referindo a 100 mililitros. Percentagem. A terceiro tipo de percentagem, além desses dois, a gente tem a tradicional percentagem M/V, massa por volume. Normalmente pode aparecer só percentagem, tá? Então eu vou colocar aqui, ou se aparecer só percentagem, significa que ele está se referindo a esse percentual aqui.
aí é dada em que, professor? Massa dissoluto em gramas, importante frisar, tá? Aqui também é em gramas. E como a quantidade de solução é também em volume, o volume de solução vai ser, o referencial vai ser para 100 mililitros. Ok? Então vamos pegar exercícios aqui para a gente ver na aplicação como é que a gente pode ver a aplicação de concentração comum e percentagem, tá bom? Vamos lá, vamos ver concentração comum. O gás oxigênio, esse gás aqui, pode estar na água na concentração de 0,05 gramas por litro. O famoso oxigênio dissolvido. Olha, aquele vídeo que eu disponibilizei para vocês, que retrata uma situação lá no afluente do Amazonas, vai ser utilizado em exercício. Só estou avisando, tá? Mas fica tranquilo que você assiste o vídeo e vai ter subsídio para poder... Lógico, eu vou fazer uma correlação com a matéria de saneamento que vocês têm, se eu não me engano, né? Negócio assim. Um professor lá alto, o mais alto lá, eu não lembro o nome dele. Não sei se é Alexandre, enfim. Determine a massa do oxigênio existente no aquário de um volume de 100 litros. Então eu tenho um aquário, é um esboço, tá, galera? De 100 litros. Um monstro, né, de aquário. Beleza. O que significa essa concentração? Significa que eu tenho 0,05 gramas do gás em cada 1 litro de solução. Quem é o litro de solução? É a água, né? A água tem uma quantidade de oxigênio dissolvido. Beleza. O aquário tem quantos litros? 100. Qual o volume de oxigênio, ou melhor, qual a massa de oxigênio que vai estar contida nesse aquário? Aproximadamente. Simplifico. Unidade de volume. Unidade. Pergunta? Vai ser 5 gramas. Isso. Agora como é que eu fecho? Eu vou clicar aqui embaixo. Ô meu pai, tecnologia é fogo, pessoal. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Isso. Descobri a técnica. Então multiplica, né? Vai dar 0,05 multiplicado por 100, que vai dar 5 gramas de gás oxigênio. Quantidade baixinha, né? Parece baixinho, mas com peixinho é uma quantidade significativa. Qual tipo de interação vai envolver água com oxigênio? Vocês lembram? A água é polar, o oxigênio é apolar. Então vai ser o quê? Vai ser dipolo induzido, professor? Vai ser dipolo, que é a água, correto? Dipolo ou dipolo permanente, que é a mesma coisa. Dipolo induzido, conforme a colega falou. Você falou na aula, professor, que esse tipo de interação ocorre mais entre os gases na água. Isso. E lembrando que quando a gente aumenta a temperatura da água, Vai o diminuir sistema diminui a quantidade de gás na água. gases. Não é isso? Que é o que aconteceu naquele vídeo. Exatamente. Né? Pela vazão da água, o que está acontecendo? A concentração de outras substâncias que são mais solúveis, né? Sais, minerais, enfim,
está expulsando o oxigênio e também a temperatura da água, a tendência a aumentar. Então tem mais de um parâmetro influenciando lá aquele meio. Seria uma alternativa. Eu vou fazer uma questão baseada nisso para vocês escolherem uma questão estilo Enem, tá? Só que a parte do Enem está no vídeo, tá bom? Eu vou bolar uma questão que vai ser de marca X lá, online para vocês. Na verdade ela já está pronta, eu só vou digitar. Beleza? Voltando, vamos para fechar a aula de hoje, falar da concentração mais, vamos dizer assim, trabalhada no mundo todo, em se falando de concentração química, que é a concentração molar. Tem muita gente que ainda chama de molaridade, tá? Mas aí o PAC recomenda, e o PAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que não se use esse nome, tá bom? Se use concentração molar, por uma questão de padronização. O que é concentração molar, professor? Bom, normalmente a gente representa essa concentração molar por um M maiúsculo. E ela utiliza o número de mols do soluto por volume da solução em litros. Então, por exemplo, se eu falo que uma solução de K2CR2O7 de cromato de potássio tem 0,25 mol por litro, significa o quê? Significa que eu tenho 0,25 mol de dicromato de potássio para cada 1 litro de solução. Onde eu posso, dentro da minha conveniência, de acordo com o exercício e os dados que o exercício fornece, converter isso daqui para ml, posso escrever também 1000 ml de solução, ok? E não esquecer que o mol tem variantes. Professor, variante é aquele carro? Nossa, horrível, tá? Milimol, centimol. Milimol significa mol vezes 10 a menos 3. Centimol significa mol vezes 10 a menos 2. Olha a potência aí grudando no pé de vocês. Por isso que eu falei que potência é uma grandeza muito importante, certo? Ou melhor, é uma área de atuação da matemática muito importante, um assunto, certo? Vamos ver alguns exercícios para praticar um pouquinho. Calcule a massa de glicose C6H12O6 dissolvido em 40 ml de solução molar. Olha o pessoal insistindo em usar molaridade aqui. Mas o que significa isso, professor? Quando fala que a solução é molar, significa que a solução é 1 mol por litro. Certo? Então, molar ou M significa que a solução 1 mol por litro. Vamos lá, 40 ml de solução molar. De quem? De glicose. Então, a concentração da solução é de 1 mol de glicose,
C6H12O6 para cada 1 litro de solução. Qual o volume de solução que foi dado? 40 ml. 40 ml, você pode preferir converter para 1000 ml, conforme eu já disse anteriormente, ou pode preferir converter isso daqui para litro, dividindo por 1000, que vai dar 0,04 litros. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tranquilo. Então, dividindo por 1000, você vai converter de ml para litro, tá bom? Então, 0,04 litros de solução vai ter quantos mols? N. Simplifico solução com solução, litro com litro, multiplico aqui, o número de mols de soluto vai ser 0,04 mol. Não coloco em plural porque não passou de 1. Aí ele pergunta aqui, qual é a massa de glicose, né? Vamos calcular a massa molar da glicose, do C6H12O6. Como é que faz esse cálculo, professor? Carbono, 12, ele informou aqui. Quantos carbonos tem na fórmula? 6. Então eu vou colocar aqui 6 vezes 12 gramas. Mais, quantos hidrogênios tem? 12. Então 12 vezes 1 grama. Mais, quantos oxigênios tem? A massa dele? 16. Tem 6, então eu coloco 6 vezes 16 gramas. Isso aqui, se eu não me engano, vai dar 180, né? Alguém tem uma calculadora para me apoiar aí? Deixa eu ver. 12 mais 72 aqui, né? É isso mesmo, professor, dá 180. 180. Fiz aqui. 180 gramas por mol. Professor, a unidade de massa molar é sempre essa? Sempre, para qualquer substância, ou seja simples ou composta, tá, pessoal? Sempre essa unidade aqui. A massa calculada pelo número de átomos que compõe cada fórmula, tá? Por quantidade de mol dessa substância. Então isso significa o quê? Que cada 1 mol de glicose, C6H12O6, equivale a quantos gramas? 180. Mas quantos mols de glicose eu tenho? Eu tenho 0,04 mol debaixo de mol. C6H12O6, eu vou ter a massa de quanto? Uma massa mg de glicose, que vai ser 0,04 vezes 180. Corta mol com mol para fazer análise dimensional, que é descobrir qual unidade do resultado final. Vai ser gramas a unidade. Então, 0,04 vezes 180, que vai me dar quanto, pessoal? 7,2. 7,2 gramas. De quê? De glicose. Vamos ver outro exercício aqui. A água dura contém íons. Alguma pergunta do exercício anterior? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. A água dura contém íons cálcio 2+, e magnésio 2+, que interferem na ação do sabão. Impedem que faça aquelas bolhas do sabão, aquela bolinha que surge de você misturar o sabão com a água. Deixa um resíduo nas paredes dos tanques e caldeiras. É possível amolecer uma água dura adicionando-se substâncias que retiram esses íons e liberam em seu lugar íons sódio. Se uma água dura contém 0
0,010 mol de cálcio, 2 mais, e 0,0 mol por litro, né? 0,005 mol por litro de magnésio, quantos mols de sódio são necessários para substituir cálcio e magnésio num volume, saiu erradinho aqui, é 10 ao cubo aqui, tá, galera? Então, ó, volume de água vai ter que ser 1 vezes 10 ao cubo litros de água. Vamos considerar uma coisinha aqui. Essa água de caldeira, apesar da concentração desses íons ser prejudicial, né? Porque a água está sendo aquecida, a caldeira, normalmente a gente aquece a água para algum fundamento. Normalmente, ou ela é utilizada para o banho das pessoas, ou ela é utilizada para gerar vapor para algum tipo de processo. Pode ser motor a vapor, pode ser aquecimento a vapor, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso da massa molar do cálcio, que vai ser a mesma desse íon aqui, porque quando perde 2 elétrons, a massa de 2 elétrons é desprezível perto da massa do átomo em si, tá? E preciso da massa molar do magnésio também. Se eu não me engano, a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Eu esqueci de colocar isso para vocês aqui. E a massa molar do magnésio, aí eu vou ter que ver. Espera aí, pessoal, já resolvo isso. Massa molar magnésio, já apareceu aqui, 24,3, vamos colocar assim. Aí vamos voltar lá no Jamboard. 24,3 gramas por mol. Olha só, as massas dos elementos são diferentes, certo? Então a gente vai ter que substituir, né? Como é a massa que faz a água ficar dura, né? A gente vai ter que substituir pelo sódio, porque o sódio é mais solúvel do que esses dois metais. Então ele vai ficar em solução, não vai formar crosta, tá bom? Então o que vai acontecer? O problema da crosta é que ela vai acumulando na caldeira, e como a caldeira é tipo uma panela de pressão, se você deixar incrustar, pode ser que o suspiro por onde sai o vapor não permita a saída de vapor, essa caldeira pode explodir. Então por isso que a água dura é monitorada nas caldeiras, tá bom? Não pode usar água dura, não pode usar águas com concentração de cálcio ou magnésio muito elevada. Esse é o fator, tá bom? Então vamos lá. Quantos mols por litro de cálcio tem? 0,010 mol de cálcio em cada litro da água dura. Beleza. Eu preciso converter isso daqui em massa. Ora, esse mol aqui é exatamente esse mol aqui. Quanto que vale o mol do cálcio? 40. Então o que eu faço? Eu mantenho 0,010 e multiplico aqui pela massa do cálcio, 40. Substituir. Obviamente a mesma relação vai continuar. Isso aqui vai continuar para 1 litro, certo? Beleza, eu estou calculando a quantidade para 1 litro, pessoal. Beleza. Então,
Quantos gramas desse cara eu vou ter que substituir? Deixa eu ver se isso é necessário, pessoal. Se a água dura contém 0,10 mol, então, quantos mols de sódio são necessários para substituir os íons? É possível amolecer, adicionando substâncias que retiram esses íons e liberam. Não precisa fazer isso não, galera. Não precisa fazer isso não. Não vou precisar da massa dessa bagaça aqui não. Eu vou usar, vai ficar até mais fácil. E vou explicar por quê. Em quantidade de matéria, a quantidade de mols, ela pode ser comparada. Em quantidade de massa, não. Fica complicado. Então, ó. Apaguei isso aqui. Vamos refazer os cálculos. Foi mal aí. Eu pensei, raciocinei com outra questão aqui. Acabei confundindo. Vai ficar mais fácil. 0,010 mol de cálcio 2+, está presente em 1 litro de água. Considerando que essa água a concentração de cálcio está muito diluída, eu posso falar que essa aqui é a água, mas é uma água com íons presentes, tá? Portanto, a água aqui está fazendo papel de solução. Aí eu vejo aqui, qual a quantidade da água? 1 vezes 10 a terceira. Você pode usar o número inteiro ou você pode usar o número decimal. Sugiro que você já trabalhe com decimais, para você desmistificar isso daí na sua vida, certo? Então, essa quantidade de água, eu vou ter quantos mols de cálcio? Aí eu vou ter litro com litro, cancela. E vou ter aqui 1000 vezes isso daqui. Então vai dar 10, como passou de 1, mols de cálcio. Cuidado quando for expressar esse resultado aqui. Esquece o litro, porque você simplificou o litro aqui. Quando eu faço essa operação matemática, eu estou fazendo uma coisa chamada análise dimensional. O que é isso, professor? Avaliando qual vai ser a unidade da minha resposta. Então isso chama-se análise dimensional, tá? Aí faço a mesma coisa aqui para calcular a quantidade de magnésio. Só que o magnésio tem concentração diferente. 0,005 mol de magnésio em cada 1 litro de água. Eu sei que o volume de água é o mesmo, 1 vezes 10 ao cubo litro. E aí a quantidade de magnésio vai dar NMG2+. NMG2+, vai ser igual. Aí eu multiplico da mesma forma, simplifico litro com litro. Minha unidade final vai ser mol. Multiplico isso aqui por 1000. Vai dar quanto? 5 mols de magnésio bivalente. Só tem ele bivalente. Bom, qual o número total de mols? 10
mais 5. Então eu vou colocar 15 mols. Quantos mols de íons vão ser necessários de sódio para substituir? 15 mols de sódio. Íon sódio. Perceba uma coisa interessante que eu vou falar agora com vocês. Vou aproveitar esse flame aqui em branco. Ora, 1 mol de cálcio, 2 mais 40 gramas. 1 mol de magnésio, deixa eu voltar lá e ver. Anotei. Não vi. Vocês lembram quanto é que vi na internet? Tá aqui. 24,3. Somando essa massa aqui, considerando que fosse 1 mol e 1 mol, 2 mols ao todo, daria 64,3 gramas desses dois íons dissolvidos em água. Supondo, tá, gente? Se eu tenho 2 mols de sódio, cada sódio é 23 gramas. Qual a massa total de sódio? 46 gramas. Aonde eu tenho uma massa mais robusta? Desses dois íons ou do sódio? Nos 2 íons. Os dois íons. Ou seja, por que a água é dura? Água pesada? Porque a massa desses dois íons juntos, ela é muito robusta. E isso faz com que esses dois íons consigam, na forma de sal, porque tem muito cloro na água, normalmente. Então, normalmente, esses sais precipitam com facilidade. Quando você substitui pela mesma quantidade de mol, usando resina de troca iônica, mas a quantidade de sódio em si, porque o sódio é um átomo menor do que os dois, é muito menor do que a massa que eu tinha anteriormente. E com isso eu aumento a longevidade da caldeira, que de vez em quando eu tenho que parar a atividade da caldeira para remover a casca de sais que forma por dentro dessa caldeira. Tá bom, gente? Então é só para explicitar por que eles chamam de água dura, às vezes água pesada, tá bom? E eu ia confundindo na resolução do exercício lá, é mais simples do que parece. Beleza? Vamos às perguntas. Tem alguma pergunta em relação à resolução? Tá. Olha só, eu coloquei mais exercícios aqui, mas eu vou fazer esses exercícios, vou continuar a gravação e vocês, se não quiserem assistir, estão liberados da aula a partir desse momento, tá bom? Mas eu vou continuar gravando aqui e vou separar esse vídeo aqui direitinho. Vou pausar agora a gravação para fazer 2 vídeos diferentes, tá bom?